Então, antes de a gente configurar a opção vértices, nós temos que criar uma polilinha, ou nós podemos até usar essa já existente, para interpolar. Como nós vamos interpolar um ponto aqui no ribeirão, nós vamos utilizar a mesma declividade do vértice 29 e 28. Então, para isso, nós vamos vir aqui, ó, GeoIncra terceira edição, vértice, vamos selecionar a nossa polilinha e vamos ligar o OSNAP e clicar no vértice. E ele já pergunta se nós queremos nomear. Eu posso até colocar sim e colocar um vértice aqui, olha, que nós vamos trabalhar. Eu posso colocar aqui, ó, como V1. Porque depois eu vou ter que verificar qual a numeração dos vértices, tanto M, P e V, se tem uma outra área certificada no entorno. Então, tem muita coisa para a gente analisar. Então, por enquanto, eu posso colocar uma numeração arbitrária e depois eu organizo. Então, aqui, ok, certo? E ele já interpolou, ó, ele já criou o vértice e interpolou de acordo com 28 e 29. Então, aqui eu já tenho sigma e já tenho altitude. Vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado, porque ele está próximo aqui do 11, mas ele não caiu em cima. Então, vou fazer a mesma coisa. Vou vir aqui, ó, GeoIncra terceira edição, virtual por vértice, vou selecionar a nossa polilinha, o OSNAP já está ativo, e vou clicar no vértice de interesse. Clico, sim, e agora eu vou colocar virtual 2, certo? Ok. E ele já criou e já interpolou de acordo com o 12 e aqui o 11. Salvo. Então, aqui, pessoal, vocês viram que nós temos agora todos os vértices. Nós podemos já organizar aqui a margem do ribeirão, porque nós já temos aqui esse vértice virtual e nós temos esse outro vértice virtual. Então, para isso, nós podemos aqui na aba modificar, utilizar a opção cortar, que é o trim. Então, para isso, olha, posso até desligar o OSNAP, seleciono a linha que eu desejo, utilizar como referência, que vai ser o meu limite, Enter, e eu clico no segmento que eu quero cortar. E ele já retirou, certo? Vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado, ó. Vou vir aqui em cortar, seleciono o limite, Enter, e o objeto que eu quero cortar. Então, aqui eu já tenho, ó, esse vértice tá ok e esse tá ok. Outra coisa, pessoal, muito importante. Esses dois vértices, eles são nossos marcos testemunhos. Então, obrigatoriamente, eles devem fazer parte da certificação. Então, quando eu estendi, ele perdeu essa referência. Mas nós temos que voltar essa referência. Então, para isso, aqui na aba segmentos, nós temos a opção mais. Ela edita a polilinha. Então, eu posso inserir vértice, remover, quebrar vértice da polilinha. Então, aqui nós vamos trabalhar com mais, inserindo o vértice. Então, seleciono a polilinha. Ó, vou trabalhar sempre com o OSNAP, com precisão, e eu clico no vértice. E ele já inseriu o vértice aqui na polilinha. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Vou vir aqui em mais, na aba segmentos, seleciono a polilinha, e aqui, olha, clico em cima do vértice, certo? Por quê? Esse imóvel que nós estamos trabalhando, como vocês estão vendo, ele tem duas situações. Aqui, rio, e aqui também estrada. Tá certo? Senão seria um polígono simples. Então, aqui, olha, já tenho esse segmento e já tenho esses dois pré-definidos. Agora, vamos fazer a mesma coisa aqui com a estrada. Então, aqui, olha, eu posso dar um trim, ou então, olha, eu posso vir aqui e usar o comando stretch, que eu posso clicar aqui no vértice e trazer ele até o vértice desejado, certo? Daí eu economizo o trim e o estender, certo? Ó, e ele já deixa no vértice desejado. Posso fazer isso quando tem um segmento. Já esse daqui que tem vários, o 2, o 3 e o 4, eu não tenho como fazer isso, porque eu teria que fazer um por um. Daí, nesse caso, eu posso utilizar os comandos modificar, cortar, estender, para montar o perímetro. No nosso caso aqui, nós vamos utilizar o cortar. Seleciono até onde eu quero deixar o alinhamento, que é o meu limite, Enter, e eu clico no objeto que eu quero cortar. Aqui, vocês estão vendo aqui, olha, ele não... Ó, o meu ponto, de acordo com o marco, ele está aqui, olha, nesse local, que é o meu marco. Esse daqui eu posso até desconsiderar, que é o eixo, certo? Esse ponto também do eixo, posso deletar, e esses dois aqui também, certo? Porque não vamos trabalhar com eles. Nós temos que trabalhar com o marco que foi implantado de acordo com a divisa. E aqui eu posso, olha, tanto, ó, arrastar com o comando stretch para cima do ponto levantado. Por quê?
dependendo da configuração, pode dar milímetro, centímetro de diferença. E esse marco já foi implantado e já foi feito de acordo com a largura da estrada. Vamos fazer a mesma coisa aqui com a gleba B, com a parte 2. Então, aqui nós podemos utilizar o comando stretch, ó, seleciono, pego aqui o vértice e movo para a área de interesse. Faço a mesma coisa aqui. Nesse caso aqui, olha, nós vamos utilizar o comando cortar, seleciono o limite, Enter, e a área, a polilinha que eu desejo cortar. E aqui, mesma coisa, seleciono a polilinha e arrasto, ó, para onde eu desejo, utilizando o comando stretch. Então, aqui nós já temos o polígono, certo? Mas ele está separado, que nem o polígono da gleba B está separado. A mesma coisa com a gleba A. Então, o que nós temos que fazer aqui para definir e fechar o perímetro da gleba A e da gleba B, do parte 1 e parte 2, é juntar esses segmentos. Então, para isso, eu seleciono as polilinhas de interesse, ó, para fechar o perímetro, venho na aba Segmentos, e aqui nós temos a opção Juntar Segmentos. Ou então, é só clicar com o botão direito do mouse e habilitar e ativar a opção Juntar Segmentos. E ele já vai unir os 4 objetos em uma única polilinha, ok? Olha, e agora a nossa polilinha está fechada. Vou fazer a mesma coisa para a gleba B, para a parte 2. Seleciono os alinhamentos, botão direito, Juntar Segmentos. E aqui ele já uniu os dois em uma única polilinha. Então, aqui nós estamos com os 2 perímetros formados, parte 1 e parte 2. Mas antes de a gente concluir, pessoal, é muito importante verificar se não ficou nenhum vértice com altitude 0. Por quê? No nosso caso aqui, nós estamos com altitude próxima a 500, 600. Então, eu não posso ter uma altitude 0 na minha certificação. Então, para isso, aqui na aba GeoIncra terceira edição, nós temos a ferramenta Cota Zero, para verificação da precisão, porque uma altitude 0 influencia nos cálculos de área, azimuth e distância. Então, aqui em GeoIncra terceira edição, nós temos aqui, ó, Cota Zero. Seleciono a polilinha, Enter, e aqui apareceu, não encontramos nenhum objeto com cota 0. Então, eu posso prosseguir. Vou fazer a mesma coisa com a parte 2, ó, Cota 0, seleciono a polilinha, Enter. Então, beleza, pessoal, não temos nenhuma altitude 0. Se tivesse alguma altitude 0, só para vocês verem aqui, olha, vou simular uma altitude 0. Ó, o que ele ia fazer? Ele ia mostrar um círculo, ó, em vermelho, definindo o local onde tem essa altitude 0. Então, como vocês estão vendo, ele verifica pontos, símbolos e vértices. E ele encontrou ó, os objetos encontrados foram destacados em um círculo vermelho. E aqui eu venho e vejo o que está acontecendo, tá ok? Ele cria também um layer, uma camada, para trabalhar com essas informações, depois é só deletar essa camada. Então, aqui nesse caso, opa, tem essa irregularidade, ó, posso até deletar já o círculo, e aqui eu venho e arrumo o perímetro, tá ok? Porque nós não podemos ter nenhuma altitude 0, tá ok? Só quem trabalhar na região litorânea.